A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao EBD 10, um resumo da Escola Bíblica Dominical de forma simples, prática e objetiva em 10 minutos. Estamos neste quarto trimestre de 2020 com esta temática, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E nesta lição 1, estudando o livro de Jó, o comentarista pastor José Gonçalves. Lição de 4 de outubro de 2020. E o textuário nos diz: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5 e o verso 11. E a verdade prática desta lição, essa primeira lição, que nos dá uma visão panorâmica do livro de Jó, o que estudaremos ao longo desses 3 últimos meses do ano, nos diz que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Aleluia! A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em 2 Timóteo 3:16, onde nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e instruir em justiça, bem como as citações de Ezequiel 14, 19 e 20 e Tiago 5 e 11, onde fundamenta a pessoa histórica de Jó. E o objetivo geral desta primeira lição é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. E os objetivos específicos que correspondem a cada tópico nos mostra que, a partir das evidências internas do livro de Jó, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu, bem como especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Por fim, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Aleluia! Nesta resposta poderosa de Deus para as questões humanas, para as questões do nosso tempo, o sofrimento e a restauração de Jó. Primeiro tópico, a autoria, local e data do livro de Jó. Ponto 1, o autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates e especulações. As opiniões perpassam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras, os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma concha de retalhos. No entanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética, inspirada por Deus e redigida por um único autor. No ponto 2, a retratação da pessoa histórica de Jó neste livro. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma, de fato, que ele foi uma pessoa real, correlacionando-o a Noé e a Daniel, conforme Ezequiel 14 e 14. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança, a paciência de Jó. Lá no nosso textuário, Tiago 5 e o verso 11. Terceiro ponto, a terra de Jó.
Ele era da terra de Uz, Jó 1:1. Como Jó, Uz era uma terra real, Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo ao leste e indo até a Babilônia. Isso aqui nos dá fundamento da historicidade, da geografia onde Jó estava inserido. Ponto 4. A época de Jó. É considerado o livro de Jó dentro do período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra e o período patriarcal. Tópico 2. A estrutura literária do livro de Jó. Primeiro ponto, prosa e poesia. Veremos a organização e bem como a abundância de figuras de linguagem. E temos um organograma que nos diz o livro de Jó. O prólogo, a crise. No segundo, diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Terceiro, discursos de Eliú. Quarto, o Senhor responde a Jó diretamente, lá no capítulo 38 ao 42. E o epílogo, desfecho da prova, lá em Jó 42. No entanto, o livro de Jó é uma obra de natureza poética que revela que ele pertence a um diferente gênero literário. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. Ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, o epílogo, o texto intermediário em poesia, conforme Jó 1, Jó 42 e Jó 3. No entanto, a organização no texto em poesia há uma seguinte definição: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, que veremos nas lições posteriores, com Elifaz, Bildade e Zofar, e 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder, graça e, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Tópico 3. A natureza e a mensagem do livro de Jó. Se você está gostando dessa videoaula, deixe o seu like, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Essa primeira lição é a lição panorâmica que dá abertura ao livro de Jó. E você poderá receber as demais lições em primeira mão nesse canal. Por isso te peço, ajude esse canal, compartilhe e nos abençoe para a glória de Deus. Tópico 3. A natureza e a mensagem do livro de Jó. É isso que vai ser fundamentado ao longo desse trimestre. Estes diálogos, estas revelações de Deus, perguntas e respostas. E no primeiro ponto diz: por que os justos sofrem? Questões importantes serão levantadas nesse livro de Jó e são de naturezas teológicas bem como filosóficas. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que os justos sofrem? Por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? E ao longo de tantos anos, teólogos, filósofos têm preocupado em dar explicações para esse dilema da humanidade. E aqui nesse contexto, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência dos seus pecados, como veremos nos diálogos dos seus amigos, na teologia deles. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor, veremos mais à frente. Mas veremos também
como Deus se revela a Jó, mostrando a Jó um novo olhar sobre estas questões. Ponto 2. Existe a bondade desinteressada? A prática religiosa não passa ou não passaria de uma barganha? Esta seria a tese do diabo quando desafiou a Deus em relação a Jó e a sua fidelidade. Se ele é próspero, se ele é muito rico, ele vai ser fiel a ti. E Deus prova Jó tirando tudo. E ainda, apesar das adversidades, seus diálogos, interrogações, Jó permanece fiel. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Seria essa bondade desinteressada? Jó era um homem agraciado com muitos bens. Será que o fervor religioso permaneceria? No entanto, a aposta estava lançada em relação à espiritualidade de Jó. Será que ele iria subsistir a esta prova de fogo? O livro mostra como se comportou esta prova. Ponto 3. Pode o homem compreender Deus, um ser finito, compreender um Deus infinito, transcendental? Criatura, Criador? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Jó, nos capítulos 38 e 42. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar um Deus que mudou completamente a vida de Jó. Eis a grande lição deixada por esse precioso livro que estamos iniciando os seus estudos. Conclusão: vimos que as informações básicas do livro de Jó contêm um contexto literário, bem como um gênero é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos também que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e tempo. Esses princípios são para todos, épocas e cultura, o que é demonstrado o conhecimento de Deus e o anseio do ser humano. No entanto, é demonstrado a revelação de Deus, a resposta de Deus, o conhecimento de Deus e o anseio de todo ser humano em conhecer, experimentar a sabedoria de Deus nesse tempo de adversidade, nesse tempo de crise. Muito obrigado por estar conosco até o final dessa videoaula. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, comente sobre essa aula, compartilhe com seus amigos e eu agradeço o seu empenho e apoio nesse canal. O meu muito obrigado, que Deus continue abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família, o seu ministério, igreja e classe EBD. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.